Olá, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos aqui iniciando mais um episódio, desta vez com uma pessoa que foi minha professora, Valéria Ortega, pessoa que eu conheci num programa de formação há algum tempo e que depois a gente acabou convivendo na atuação profissional, no meio político, enfim. Ela vai falar sobre ela. Valéria Ortega, diga aqui para os nossos internautas, nossos telespectadores, quem é você e o que você andou fazendo até chegar aqui, Valéria? Bom dia, Jerônimo, bom dia às pessoas que nos acompanham, que nos assistem. Primeiro, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui para a gente levar essa meia hora de prosa aqui. Falando de mim, né, ou da minha história, então, a Valéria, ela é filha de metalúrgico, né, inicio a minha jornada profissional na Volkswagen e depois de um ano de Volkswagen, eu fiz um teste nos sindicatos metalúrgicos do ABC, porque tinha um advogado amigo do meu pai que falou, olha, surgiu uma vaga lá no sindicato, será que a Valéria não gostaria de fazer o teste lá no sindicato? E eu fiz o teste e fui trabalhar no primeiro momento no atendimento médico, que à época o sindicato tinha um atendimento médico e eu trabalhei lá por algum tempo. Depois eu fui para a formação, o departamento de formação, mas ainda fazendo atendimento na escola. E no departamento de formação dos sindicatos metalúrgicos do ABC é que eu iniciei, então eu retomei os estudos, eu fui fazer pedagogia, fiz pedagogia, e dentro do sindicato, então, eu fui me formando, fui tendo oportunidades e cheguei a ser, então, formadora sindical. Então, eu falo que tem uma Valéria antes dos metalúrgicos e uma Valéria depois dos metalúrgicos. E todo esse trabalho, toda essa bagagem dos metalúrgicos da ABC, depois me proporcionou, me deu condições também de fazer parte dos governos de Santo André, né, na gestão do Celso, do João Avamileno, do Grana. Também trabalhei na gestão do Marinho e sempre com processos de participação social. Então, a gente coordenava, tocava os processos de orçamento participativo, planejamento participativo nos governos do PT, né, Santo André e São Bernardo. Depois a gente perde, né, a gestão. Eu fui trabalhar em Minas Gerais, em Mariana, com as famílias atingidas pela barragem do Fundão. E lá foi que eu pude trabalhar mais de perto com a questão habitacional. Voltando para São Paulo, morei lá um ano e meio. Voltando para São Paulo, eu fui trabalhar então na prefeitura de Franco da Rocha, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar mais de perto com a habitação na Secretaria de Habitação. E aí, o ano passado, nas eleições municipais, o vereador Clóvis Girardi foi eleito, uma pessoa que eu conhecia já há algum tempo, a gente fez alguns trabalhos juntos também. E aí, para mim, foi uma grata surpresa, ele me convidou para compor a equipe de assessoria e hoje eu faço parte da assessoria, então, do vereador Clóvis Girardi. Então, minha formação é em pedagogia, com especialização em gestão pública, mas eu digo que a minha principal escola, ou a minha formação, ela tem base junto aos trabalhadores metalúrgicos e junto às administrações petistas que eu tive a oportunidade de trabalhar, atuar e onde eu aprendi muita coisa. Muito bem, Valéria. Você teve uma trajetória interessante e, aliás, eu te conheci no momento em que você estava no departamento de formação no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. De lá para cá, eu sei que você já falou um pouquinho, assim, muito rapidamente, você trabalhou com algumas pessoas muito interessantes, pessoas que se tornaram importantes
na região do ABC principalmente. Você trabalhou com Marinho, que hoje é ministro do governo Lula, você trabalhou com Grana, com João Amamileno, com Ivete Garcia, com Mauricio de Moraes, né? Então, assim, eu quero que você fale um pouco do que representou na sua vida ter trabalhado com todas essas personalidades e, principalmente, o trabalho que você realizou no governo do PT, com essa coisa de planejamento, de organização das ações do governo, uma coisa também participativa. Foi uma experiência fantástica, né? O que isso representa na vida da Valéria Ortega? Primeiro que assim, eu acredito muito na transformação de uma sociedade, construção de uma sociedade a partir da participação social. Então, e essas pessoas com as quais eu tive a oportunidade de trabalhar são pessoas que acreditam na participação, né? Elas acreditam que um governo ele é bom e ele pode ser muito melhor se a gente tiver participação social. Então, ele não dá para a gente fazer um governo só de gabinete, né? É preciso que a gente faça governos, mas escutando as pessoas que estão lá na ponta, ouvindo as pessoas que vivem os problemas, o seu cotidiano, as mulheres, mães, trabalhadoras, enfim, as pessoas que estão em áreas não urbanizadas e que precisam que os serviços cheguem até lá, né? Então, assim, um governo ele pode ser bom, mas ele é melhor ainda, ele pode ser muito melhor quando ele abre mão de uma parcela do seu poder para fazer essa discussão com a sociedade, né? E essas pessoas me ensinaram muito sobre diálogo, sobre escuta, sobre respeito, né? Então, Ivete Garcia é uma pessoa que eu tenho tenho um respeito e uma admiração por ela muito grande, né? Uma mulher que inicia a sua trajetória ainda muito jovem, né? Dentro da igreja, e que se destacou como uma grande liderança na cidade de Santo André. Ela foi nossa vice-prefeita e eu tive a oportunidade de trabalhar muito de perto, né, ao ladinho ali da Ivete. Então, a coerência, o respeito e a firmeza sem perder a ternura, sem perder o carinho e a forma, né, respeitosa de tratar as pessoas. Então, eu sempre digo, né, que ter estado nesses espaços com essas pessoas me deram a oportunidade de hoje poder pensar e atuar de uma maneira diferente, não só na relação com o outro, né, mas nos espaços que a gente ocupa também. É fundamental construir relações saudáveis para que a gente possa pensar junto uma sociedade melhor também, mais justa. E pensar que assim, né, o planejamento, e foram as áreas que eu mais atuei e com mais tempo dentro dos governos, a gente, voltando ainda para a questão da participação, a gente acha que planejar é algo só de gabinete, né? Que pensar a longo prazo é algo difícil, às vezes, principalmente para as pessoas que estão ali vivendo os problemas. Mas ainda dentro do planejamento participativo, a gente viveu uma experiência muito bacana, que foi com as crianças. Nós fizemos OP com as crianças da rede, fizemos PPA, o Plano Plurianual, com as crianças da rede. E as crianças da rede nos demonstraram e nos provaram que planejar, que sonhar uma cidade melhor é possível, né? Porque elas conseguem enxergar um futuro. Nós, adultos, temos um pouco mais de dificuldade, porque a gente está ali vivendo o problema no dia a dia, então a gente quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Sim. E as crianças não, as crianças nos mostram que sonhar é possível, que construir uma sociedade diferente também é possível, né? Então, esse é um ponto que eu destaco nesse trabalho de planejamento. E um outro momento importante também que a gente viveu dentro do orçamento participativo é que nós fazíamos dentro do OP a Caravana da Cidadania, né? Caravana da Cidade. Nós percorríamos vários territórios
para que os conselheiros do orçamento participativo pudessem conhecer a realidade das outras regiões, né, de outras localidades. E conversando depois, num processo de avaliação desse trabalho, uma conselheira nos diz assim: olha, eu achava que a minha região era pobre, muito carente. Mas quando eu conheci a realidade de outros companheiros, de outras pessoas que estão neste conselho, que fazem parte deste conselho, eu entendi que a minha demanda ela era importante, mas que existia uma demanda muito mais importante, né? E que um outro grupo precisava muito mais daquele recurso do que nós. Então, eu abri mão da minha demanda para poder atender a demanda de um outro companheiro de uma outra região. Então, quando as pessoas têm essa noção de cidade e entendem que a cidade ela é de todos e que a gente às vezes não consegue atender todos os problemas de uma única vez e que por isso a importância da priorização e eu, embora eu não viva lá, mas eu entendo que ao atender aquela demanda, eu também estou melhorando o conjunto da cidade, isso é um ganho, né, de cidadania, de consciência, de compreensão do que é uma cidade, de como ela é feita, que a gente leva para a vida. Isso eu acho que são dois momentos que eu gostaria muito de destacar nesse trabalho de participação e planejamento participativo. Aliás, eu já tive a oportunidade de participar de um planejamento feito por você e a Solange Ferrarese. Vocês têm feito planejamentos por aí, não é? Sim. Então, gente, olha, vamos aproveitar aqui. Se alguém precisar, numa associação, num instituto qualquer aí, num governo, precisar de planejamento, procure aqui a Valéria Ortega, porque eu garanto para vocês que o planejamento será bem feito. Mas aproveitando esse assunto, Valéria, eu ouvi de um deputado de esquerda, petista, que o orçamento participativo é uma roubada. Ele defendeu numa conversa que as prefeituras do PT tinham que largar a mão desse negócio de orçamento participativo porque isso só estava criando problemas. A alegação dele era de que você anda pela cidade e colhe uma infinidade de problemas e não consegue resolver. E isso colocava os governos em desgaste. O que você pensa nisso? Eu penso que assim, acho que a gente passou por um processo muito importante de avaliação e de amadurecimento do processo de orçamento participativo, né? Se a gente pegar aqui a experiência de Santo André, logo que a gente iniciou os processos do orçamento participativo, você elegia demandas, né, para a cidade, para o território e demandas temáticas. E aí, o que acontecia? Realmente, a gente tinha um conjunto muito grande de demandas e que a gente não conseguia atender dentro do período de 4 anos. E não conseguia atender por uma série de fatores. Ou porque as demandas eram demandas de urbanização, que você não executa uma urbanização dentro de 4 anos, né? Você tem processos de urbanização que levam 8, 10 anos para você concluir. Tinha também uma compreensão ou uma falta de compreensão de que o orçamento participativo as áreas não recebem mais recurso, mas ele é um instrumento de priorização de ações e de demandas, né? Então, o recurso ele está dentro das áreas, as áreas precisam definir a partir desse diálogo com a sociedade o que ela vai abrir mão, porque é isso. No orçamento participativo, você abre mão de uma parte do seu poder e de decisão sobre um orçamento para você, em prol de uma discussão pública que foi feita. Então, a área, ela faltou levou um bom tempo para as secretarias entenderem essa lógica e também abrirem mão, porque não dá para a gente dizer que, porque nós estamos num governo democrático e que as pessoas
todas têm a mesma compreensão. As vaidades ainda existem. Sem dúvida. Né? Então, é difícil eu sair da minha caixinha, abrir mão dessa parcela de poder em prol de outras áreas. Né? Então, eu acho que essas situações foram fazendo com que a gente avaliasse também a forma de discussão interna com o governo e também a forma como a gente dialoga com a população. Hoje, a gente precisa considerar que, por conta dos diferentes canais de comunicação que nós temos, a metodologia com a qual a gente trabalhava, a gente hoje precisa avaliar se essa é a melhor forma. Né? As plenárias à noite, as pessoas tendo que se deslocar da sua casa, enfim. E o OP, ele é uma escolha política. Sim. Ele é uma escolha política. Então, se eu, prefeito, decidir ou assumir um compromisso no meu programa de governo de que nós vamos fazer discussão pública, o orçamento participativo, o PPA participativo, é uma dessas ferramentas, é um desses canais para a discussão pública sobre o orçamento público. E aí, enquanto prefeito, eu também preciso dizer, né, como eu quero que isso aconteça. Demanda de orçamento participativo é compromisso assumido. Uma vez assumido o compromisso, ela precisa ser executada. E aí o prefeito tem que bancar isso junto às suas áreas. Né? Então, eu acredito que o orçamento participativo ele precisa, sim. Hoje eu nem sei quantas cidades a gente tem orçamento participativo, né? Porque essa é uma ação, eu não digo que genuinamente, né, dos governos de esquerda, mas prioritariamente ela se dá dentro de gestões, né, democráticas. Sim. Mas eu acho que essa coisa de você ter ele como prioridade e você entendendo como um instrumento importante de participação, né? É uma opção política mesmo. Exato, né? É isso. E aí, como definição política, você precisa garantir que aconteça. Perfeito. Hoje em dia também a gente pode fazer um orçamento participativo online, né? Exato, outras ferramentas. Já tem ferramentas para as pessoas participarem sem ter que fazer aquelas plenárias enormes e tal nos bairros, né? Mas eu acho que é um caminho usar a tecnologia e colocar a serviço da população. Mas você está tendo agora uma experiência, uma atuação parlamentar. Saiu dos governos e foi para o parlamento. E eu sei que você está lá no gabinete do vereador Clóvis Girardi, que aliás já esteve aqui, foi entrevistado, e a gente tem acompanhado o trabalho de vocês, e a gente percebe um foco muito direcionado, muito forte com a juventude. Até porque o vereador é um jovem, né? Então, enfim, eu gostaria que você comentasse como é que está essa experiência lá no gabinete e o que vocês estão fazendo com essa juventude toda que circula ali em torno do mandato. Bom, primeiro assim, tem sido uma experiência muito interessante e positiva. Primeiro porque a forma como o gabinete está estruturado, né? Nós temos um grupo bom de pessoas, de jovens, né? E o pessoal com mais experiência, vamos dizer assim, com mais tempo de experiência. Não que esses jovens não tenham experiência, né? E aí, essa forma de fazer política, de se relacionar com as pessoas, eles também trazem um jeito diferente, novo de fazer. A própria linguagem, o uso de tecnologias nesse diálogo, e de como levar a mensagem também para as pessoas é muito interessante. Eu falo que coloca a gente também, a gente que
tem um pouco mais de experiência de vida. Né? Somos jovens há mais tempo. Somos jovens há mais tempo. Coloca a gente também numa situação bem desafiadora, né? De querer entender como essas ferramentas funcionam, se apropriar dessa linguagem, enfim, eu acho que tem sido desafiador e ao mesmo tempo muito bom, né, fazer parte deste processo com essa equipe. Do ponto de vista, quando a gente olha para o mandato, o Clóvis ele é uma pessoa que vem da Federal do ABC, tem uma relação estabelecida, né, com grupos, com os DAs dentro da Federal do ABC, mas ele tem uma relação também muito grande para fora da Federal do ABC, né, com outros movimentos de juventude, com outros setores da juventude. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem uma facilidade muito grande de conversar não só com os jovens. A linguagem, a forma dele atuar, ele atinge tanto os jovens quanto as pessoas mais velhas, né? Então, isso também é uma coisa que me chama muito a atenção na postura e na forma de atuar do Clóvis. Dentro do mandato a gente tem hoje os embaixadores, programa, né, de embaixadores e embaixadoras do mandato do Clóvis. A gente vai estar concluindo a primeira turma de embaixadores e embaixadoras. São 12 pessoas que vão estar recebendo o seu título de embaixador e embaixadora, que passaram por um processo de formação política. E essas pessoas serão embaixadores do mandato nos seus territórios. Né? E esses jovens vão apresentar um conjunto de projetos de lei, né, que eles elaboraram e que vai ser apresentado, então, posteriormente pelo vereador na casa e depois encaminhado ao executivo. Né? Então, e são pessoas, assim, que você, conversando com eles, com essa galerinha, né? Eu, por vezes, fiquei assim, sabe, acho que sem voz, admirada e ouvindo esses jovens falar, né? Como eles veem o mundo, como eles percebem a sociedade, o que pode ser feito. Eles são extremamente maduros, articulados, têm uma visão política, socioeconômica desse Brasil, desse mundo, da cidade de Santo André, que nos empolga, me deixa extremamente empolgado. Então, quando eles dizem não, né? O futuro é agora, o futuro começou, eu me reporta muito ao que meu pai dizia para a gente no seu período de militância. Meu pai dizia, olha, eu luto por uma sociedade mais justa, igualitária, talvez eu não veja, mas quem sabe meus filhos, netos, bisnetos vão ver essa sociedade. Meu pai, naquela época, já falava que o futuro a gente constrói hoje, né? A gente não está construindo o futuro lá na frente, mas são as nossas ações hoje que vão promover um futuro diferente. E nesses jovens eu vejo essa mesma vontade. Então, hoje eu faço a discussão, hoje eu penso em ações para que a gente possa ter uma sociedade diferente lá na frente. Agora, assim, o mandato não trabalha só com jovens, né? A gente também tem o grupo da terceira idade. Tem um projeto da terceira idade na Federal do ABC. E estar com essas pessoas também é algo fantástico, né? Porque elas nos mostram também como que é possível a gente viver bem, fazer as coisas que gosta, ser feliz, numa outra etapa da vida, onde né, você já não está no mercado de trabalho, mas você tem outras coisas tão bacanas para fazer quanto, para mim, pelo menos, o trabalho sempre foi algo muito bacana, né? Quanto o trabalho que você exerce. Né? Muito bem, Valéria. Tem algum critério para entrar nesse programa de embaixadores? Tá?
Ou é qualquer jovem que se interessar pelo mandato, política? Como funciona isso? Sim, a gente vai, inclusive sábado, a gente faz o lançamento, abre, né, novas inscrições, então tem um processo seletivo. O primeiro critério é você ser morador de Santo André. Né, a idade, a gente nunca colocou um critério, até porque hoje a gente tem uma pessoa no grupo, que é a Dolores, né, que é uma senhora, uma pessoa da nossa idade, né? E tá lá no grupo e assim, e foi muito bacana a forma como o grupo a acolheu, na sua maioria jovens, e como ela também se relaciona com esse grupo, né? Então isso foi essa relação intergeracional, né, saudável, de construção coletiva, de diálogo, isso foi muito bacana, muito positivo nesse processo. Então assim, não tem um limite de idade. Mas o principal critério é você ser morador da cidade de Santo André. E aí nós vamos abrir as novas inscrições no sábado, né? Vamos divulgar, as pessoas preenchem um questionário, encaminham e aí é feita a seleção, né, pela própria equipe, né, do mandato, para a gente poder chegar então ao grupo que vai participar da próxima turma, que a gente deve iniciar ainda em agosto ou setembro. Maravilha, Valéria. Isso é um projeto interessantíssimo e que precisa ser valorizado, né? Acho que é uma nova maneira de fazer política que vocês estão desenvolvendo lá no mandato Pode Girar e que é digna de parabéns. Mas, Valéria, nós estamos, pode não parecer, mas nós já estamos nos aproximando do final do programa. E eu, como faço com todas as pessoas que passam por aqui, eu vou te pedir para que você deixe uma mensagem para os nossos internautas, nossos telespectadores que vão assistir a sua entrevista. Diga qual é a mensagem da Valéria Ortega para o nosso público. Bom, eu vou retomar a fala do meu pai, né? Assim, acho que isso. Meu pai, ele deixou para gente um legado muito importante, que é esse de acreditar que uma sociedade melhor, mais justa, igualitária é possível, né? Mas é preciso que a gente atue, é preciso que a gente tenha ações que levem a construção dessa sociedade. A construção dessa sociedade não está na mão só dos nossos políticos, né? E das pessoas que a gente elege. Aliás, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Quem são as pessoas que nós elegemos para nos representar nos espaços de poder? Nós estamos falando de justiça social, né? E hoje você tem um Congresso que não está preocupado com justiça social. Ele está preocupado em manter os privilégios de uma minoria que vem, né, tendo privilégios desde sempre. Sim. Né? Então, se a gente quer de verdade construir uma sociedade diferente, a gente precisa estar atento, inclusive, a essas questões. Política não é algo para outra pessoa discutir. Nós somos agentes políticos e a gente precisa fazer parte, se envolver e se interessar pela política, porque isso também diz sobre nós, né? E fala sobre o nosso futuro e o que a gente quer deixar para os nossos filhos, netos, enfim. Então, eu acho que esse legado do meu pai, da gente não se desligar, não se desconectar, ao contrário, manter-se conectado à vida, ao que acontece no mundo, ele é fundamental. E que, de fato, eu acho que, penso que o futuro ele começa agora. Não adianta a gente querer planejar, claro, aí não contradizendo, né? O planejamento, e o Carlos Marcos diz isso, que nós, seres humanos, somos os únicos que temos hoje capacidade de pensar o nosso futuro e planejar este futuro. Então, pensar que ações que a gente pode executar hoje, agora, para interferir numa realidade que muito nos incomoda, né?
e dar um outro sentido, né? Transformar o que nos incomoda em algo que a gente quer que realmente exista. Então, nós temos essa capacidade por meio do planejamento, né? Então, acho que o grande recado é participar, se envolver, se interessar pela construção de uma sociedade diferente, independente do espaço que a gente esteja, né? E olhar para o outro com mais respeito, solidariedade, né? Porque senão dificilmente a gente consegue mudar o que está aí. Muito bem. Valéria, nosso programa chegou ao final. Quero te agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite, ter vindo aqui conversar com os telespectadores da Hora da Prosa. É um prazer muito grande conversar com você. A gente vai ficando por aqui e o programa volta na próxima semana. Até lá!